precoce. Dr. Luís Rocha, é pneumologista, fibrose quística, como ouvimos agora o Dr. Rui Nogueira também a explicar. É uma doença que, embora rara, é altamente incapacitante. Esta jovem já fazia outro tipo de medicação, através do programa de acesso precoce, teve acesso ao Kaftrio. Se não tivesse acesso a este medicamento, falamos de Constança Pradel, como qualquer outro doente que tenha acesso, obviamente, a este medicamento. Esta doença poderia realmente roubar-lhe a vida? Sim, cumprimentos a todos, em particular uma boa recuperação para a doente em causa. Como disse, ou seja, esta é uma doença rara, nós temos cerca de 400 nascimentos, 400 situações destas em Portugal, e quanto mais tardio tiver aqui uma intervenção terapêutica, e tanto no diagnóstico como também nesta questão da intervenção terapêutica, mais consequências a doença em si pode ter. Nós temos aqui, acima de tudo, manifestações pulmonares, também podemos ter extrapulmonares, não referindo também particularmente à questão da doente, mas as manifestações pulmonares, temos alterações quísticas estruturais do pulmão que levam depois a infecções respiratórias de repetição. Isto deve-se, acima de tudo, a um defeito proteico genético em que existe as nossas células produtoras de algumas secreções, por exemplo, e no aparelho respiratório, faz com que essas secreções fiquem desidratadas, com um transporte iónico de cloro e de sódio, portanto, que fica alterado, e essa desidratação leva, consequentemente, a infecções respiratórias. E o problema está aqui, ou seja, muitas vezes na parte respiratória pulmonar, que é estas infecções respiratórias de forma continuada, levam a uma colonização e uma resistência a múltiplos antibióticos que se vão fazendo e, portanto, aqui surge a questão das infecções. E quando entramos num processo infeccioso com micro-organismos muito resistentes, o exemplo das pseudomonas, temos aqui já situações muito avançadas e, portanto, e que podem ter consequências mais graves para a doente, e daí a insuficiência respiratória e muitas vezes as questões já de ventilação não invasiva. Doutor, então quando os doentes com fibrose quística se queixam de que há poucas opções de tratamento em Portugal, aliás, nos últimos dias têm sido tornadas, e nós noticiamos também alguns casos de fibrose quística, situações muito complicadas, esta falta de opções dita pelos doentes prende-se com o facto de haver esta resistência aos medicamentos? Repare, se nós identificarmos a possibilidade de uma terapêutica dirigida para uma situação desta, é preciso ter o diagnóstico em primeiro lugar. Há os acessos, como disse muito bem, relativamente ao acesso precoce a fármacos, é feito o pedido e essa disponibilidade, portanto, existe para tratar o doente. Eu penso que isso existiu também com a doente em particular. E, portanto, é uma situação que quanto mais precoce for a intervenção terapêutica, logo feito o diagnóstico e com uma intervenção logo possível relativamente a este fármaco, todas estas alterações que se instalam, por exemplo, a nível pulmonar, já levam a que toda a qualidade de vida e todo o futuro prognóstico relativamente à doença seja melhorado. E temos aqui situações em termos de sobrevida que estes doentes já levam umas sobrevidas aumentadas. Quando há 20 anos atrás nós tínhamos aqui graves problemas na faixa dos 20, 30 anos relativamente à sobrevida destes doentes, já temos doentes que chegam aos 50 anos. Portanto, eu não estou a dizer aqui relativamente ao limite de vida, mas temos aqui expectativas de vida já e qualidade de vida já bastante acentuada. Portanto, temos que ter um diagnóstico. Dr. Luís Rocha, não estamos a ouvi-lo nas melhores condições, retomaremos o contacto assim que for possível. Pergunto, Dr. Luís, esta realidade de ficar agarrada a um ventilador, independentemente, mais uma vez, de ser esta jovem Constança Pradel ou outro doente com fibrose quística, após um internamento em cuidados intensivos, poderá ser uma realidade? Infelizmente sim, ou seja, nós temos em cada internamento com um processo de intercorrência infeccioso, o doente sai dele pior que a condição anterior em que estava. E aqui o problema, como tem sido colocado relativamente às infecções respiratórias de repetição, ao problema das resistências aos antibióticos e antibióticos, que muitas vezes não têm o efeito neste problema de resistência, sai com necessidade de um suporte ventilatório, a chamada ventilação não invasiva, para que o doente consiga, associado à oxigenoterapia, consiga, portanto, ter algum suporte na sua ventilação. Portanto, isso é uma realidade em muitos dos nossos doentes com insuficiência respiratória, e não falamos só na fibrose quística, falamos noutras doenças, nomeadamente a doença pulmonar obstrutiva crónica, nos grandes fumadores, por exemplo, em que depois chega a uma situação onde é POC, e, portanto, tem a necessidade desse suporte ventilatório.
Atenção que esse suporte ventilatório não quer dizer fim de vida, ou seja, esse suporte ventilatório é apenas uma situação para melhorar a qualidade de vida e, acima de tudo, também prevenir aqui uma situação de agravamento com consequentes internamentos, nomeadamente e com infecções respiratórias sucessivas. Aqui, acima de tudo, ou seja, o fármaco utilizado é um fármaco que deve ser utilizado precocemente para fazer alguma correção daquele efeito proteico e, portanto, e conseguirmos aqui ter o efeito desejável, que é a não alteração estrutural do pulmão, a não infecção respiratória de repetição e não internamento e, portanto, e melhorar aqui a qualidade de vida do doente. E depois há outras situações de manifestações extrapulmonares, como a nutrição, a perda de peso acentuado, questões digestivas portanto, e que estão muitas vezes na origem, muitas vezes, da deterioração do estado geral do doente. Obrigada por todas as explicações, Dr. Luís Rocha, também Dr. Rui Nogueira.